Os jornais e portais angolanos têm um talento de criar notícias falsas com números, como esta aqui do Valor Econômico, que diz que disparou o número de sem-abrigos em Angola. E parece mesmo que o número disparou, porque passou de 9 mil em 2014 a quase 16 mil em 2024. Só que há um problema: a população angolana também aumentou durante esse tempo. O número de sem-abrigos aumentou em 50% e a população angolana aumentou em 50%. Ou seja, estamos diante de um aumento proporcional. Aumentou o número de sem-abrigos porque aumentou o número de angolanos. Isso é evidente quando você vê o número de sem-abrigos per capita por 100 mil habitantes. É praticamente o mesmo entre 2014 e 2024. Na verdade, houve um aumento de apenas 10%, mas o jornal te diz que, entre aspas, disparou o número de sem-abrigos e vai falar em mais de 15 mil. Tudo isso para criar uma notícia falsa. E se eu também quiser criar uma notícia falsa, também pode dizer que não. No assunto dos sem-abrigos, Angola é melhor que os Estados Unidos da América. Não vamos brincar. Angola tem 16 mil sem-abrigos. América tem quase 500 mil, mais de 500 mil. Europa, 750 mil. Porém, são países e zonas com populações diferentes. Então você tem que comparar o número per capita, porque a população não é a mesma. A América, por ser maior, tem população maior, logo tem tudo, tem mais de tudo. Tem mais sem-abrigos que Angola. E você tem que comparar per capita. Per capita ainda aí há uma coisa. Angola tem menos sem-abrigos per capita do que a América. Tem a metade dos sem-abrigos que a América. A Europa tem menos sem-abrigos que Angola. Então, se eu também quisesse fazer fake news, eu olhar, Angola tem menos sem-abrigo que a América. Todos os países têm sem-abrigos. Não, mas você não pode pegar apenas um número e achar que você informaste as pessoas. Tens que ver qual é o contexto. Por exemplo, a taxa de sem-abrigos na América se deve a fatores que não existem em Angola. Por exemplo, o consumo de substâncias entorpecentes pesadas, que faz com que pessoas que normalmente seriam pessoas de classe média, que trabalham, que têm suas casas, suas famílias, se perdem no mundo das drogas e depois não conseguem ser membros produtivos da sociedade. E também o custo da habitação na América é muito mais alto, então é muito mais difícil você procurar uma casa barata para você viver, sendo você pobre. Em Angola, você tem um acesso mais fácil à habitação informal. Musec, por exemplo, é melhor você ter uma casa no Musec do que você ser desabrigado. Então, isso faz com que na América não seja mais difícil ter uma casa, mas você tem uma epidemia de consumo de droga, que destrói ainda mais pessoas e as impede de trabalhar. Na Europa, você tem uma taxa mais baixa porque tens uma rede social muito forte e muitos apoios para que as pessoas possam ter habitação social. Então, ter apenas um número não te diz a história por completo. E você vê, mesmo a mudança do número de sem-abrigos. Veja, Angola Paz tem um aumento de 10% de sem-abrigos em 10 anos. Este aumento é pequeno e está distribuído num tempo tão largo que você não pode saber de certeza qual é a causa desse aumento. As pessoas vão dizer, não, é a presidência do novo presidente João Lourenço. Mas não, são 10 anos. Uma pergunta que eu vou te fazer. Se o teu salário aumentar 10% em 10 anos, primeiro, você vai sentir a diferença de salário. Segundo, você vai ter uma ideia clara do que foi necessário para você aumentar o teu salário. Agora, compara com a América. Eles tiveram um aumento da população de sem-abrigos de 18% entre 2023 e 2024. É um ano, então é um aumento que é significativo. E é não só significativo, mas o espaço de tempo é tão curto que você pode mais ou menos ver quais são os motivos. No caso da América, por exemplo, tem um agravamento da crise econômica, o aumento da imigração ilegal, o aumento do consumo de substâncias entorpecentes e o aumento do custo das casas. Então, você não pode apenas ter um número para dar a teus ouvintes ou leitores e achar que transmitiste uma notícia. E essa notícia falsa, na base de números, tem no seu pai o melhor economista de Angola, Carlos Rosado. Ele, acho que era em 2020 ou 2019, tem essa imagem dele famosa, em que ele proclama que Angola é um dos países africanos que menos gasta com educação. Olha que vergonha, pá. Somos os penúltimos atrás do Sudão do Sul. Nós temos que ser como a Sierra Leoa, a Burkina Faso, Togo, que gastam mais com a educação. Porém, isso é uma notícia falsa, porque ele estava a mostrar por percentagem de orçamento geral do Estado. Se você olhar o gasto por educação em dólares,
Angola está nos 10 primeiros países em termos do orçamento total. Está a ver aí? Aliás, está a ver? Angola gastou em 2018 quase 5 bilhões de dólares. É o segundo país com orçamento mais alto de África em 2018. E os tais países que gastam mais do que Angola nem estão nesta lista. O Burkina Faso, que está aí no segundo país com o maior gasto de educação, segundo o Carlos Rosado, nesta lista está no oitavo lugar ou nono, sei lá. E ainda mais caricato, quando você olha no gasto per capita, afinal de contas, você está a gastar o dinheiro para educar alunos. Então você tem que ver qual é o gasto do Estado por aluno. E nesse caso, vamos usar per capita, que é por 100 mil alunos. E você vê que Angola está no top 10 dos países que mais gastaram com a educação em 2018, com um gasto per capita de 175 dólares por aluno. Enquanto que na lista do Carlos Rosado, Angola está no penúltimo lugar, porque supostamente gasta menos. E ele fez isso porque usou o Orçamento Geral do Estado, porque dá uma percentagem menor. E não dando esse contexto aos leitores, inverteu o sentido da notícia. Então, sim, é possível você fazer notícias falsas com números, e em Angola isso já virou uma moda e um estilo. Isto aconteceu porque é o seguinte: primeiro, os jornalistas ficaram com essa ideia de que fazer jornalismo é só fazer crítica. Não, o objetivo do jornalismo é você transmitir os factos aos leitores e ouvintes. E depois eles tomam as suas conclusões. E segundo, como havia um tempo em que Angola você tinha uma censura do Estado contra o jornalismo, então o que é que se passa? Tudo que essas pessoas não conseguiram falar na década de 90, quando tinha censura, eles querem falar agora, na década de 2010, quando você, 2020, né? Vê só quanto tempo passou. Quando a censura já não existe. Mas ao invés de falarem dos factos presentes, eles falam dos factos que eles gostariam de ter dito no ano 1990. Está a perceber? Ou seja, eles não estão a fazer o seu trabalho, só estão a responder ao seu ego. O que nós queremos é jornalismo com realidade. E isso não é jornalismo com realidade, é simplesmente notícia falsa. Bom, deixa o teu comentário no vídeo e siga o canal para mais vídeos educativos e um olhar verdadeiro sobre a economia de Angola. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe Angola.